Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 7, a seguir diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto é manifesto o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e nos enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou tanto assim, nós também precisamos amar uns aos outros. A Bíblia Sagrada é um livro da revelação do amor de Deus. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, Deus se manifesta através do seu amor pela humanidade. Amor que salva, amor que busca, amor que restaura, amor que perdoa, amor que abraça, amor que redime. E quando chega no Novo Testamento, o ápice do amor de Deus é revelado em Jesus. Quando João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João diz: nisso é manifesto o amor de Deus, em que nós amemos uns aos outros. Porque aquele que não ama não conhece a Deus. Olha que forte. Porque Deus é amor. Aí existe aquele trocadilho, né? Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é amor. E o amor se revela em Deus. Aí o apóstolo João diz ainda mais. E isso, o louvor disso não é que nós amamos a Deus. Não. Mas sim que Deus nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação. O que é isso? Para a remissão dos nossos pecados. Através do amor de Deus, Jesus morreu. E quando Jesus morreu, Jesus foi o sacrifício perfeito, aonde todos os nossos pecados em Cristo foram perdoados. Por isso que eu lhe aconselho, abra o coração para Jesus. Aí o apóstolo João termina dizendo: se Deus nos amou tanto assim, nós precisamos amar uns aos outros também. Quando nós falamos em amor, é o grande mandamento que Jesus nos ensinou. E Jesus resumiu todo o mandamento em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos do amor a Deus, estamos falando na vertical. Quando você ama a Deus, Deus começa a tomar conta do seu coração. A malignidade, a maldade, o dolo se esvai, vai embora. E o que sobra é só o amor de Deus. Porém, cuidado, porque quando nós falamos em amor, você pode amar alguém sem conviver com ele. Por exemplo, a Bíblia diz para nós amar os nossos inimigos, mas isso não quer dizer que nós precisamos abrir as portas para que os nossos inimigos entrem em nossas casas. Amar nem sempre é concordar com o ato. Amar nem sempre é caminhar junto. Porque Deus ama o mundo. E, no entanto, aqueles que não crerem no seu Filho Jesus serão condenados por Deus. Eu não acredito que Deus odiava Adão. Deus amava Adão. Mesmo amando-o, ele perdeu o privilégio de viver no paraíso. Deus amou um jovem que se aproximou dele. A Bíblia diz, e Jesus o amou. Mas aí quando Jesus começa a conversar com ele, ele diz que ele tinha muitos bens e saiu triste da presença de Jesus. Mesmo sendo amado por Jesus, conseguiu sair triste da presença de Jesus, porque estava apegado aos seus bens.
Então não confunda amar pessoas. Amar é desejar o bem. Amar é apresentá-los a Deus em suas orações, sem dolo, sem mágoa, sem angústia, sem tristeza, sem rancor, sem ódio. Porém, nós precisamos amar. E aí, fecha-se o que Jesus disse. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a identidade do cristão continua sendo o amor. Você precisa amar. No seu coração não pode ter ódio, não pode ter maldade, não pode ter vingança, não pode ter dolo. Mas pode ter sim o amor de Cristo. Que você deseje que todos se deem bem, que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, sejam salvos. Mas pastor, não serão todos que serão salvos. Sim, eu sei, mas eu desejo que todos sejam. Eu sei que não são todos, mas eu desejo que todos sejam. Um abraço, Deus abençoe.